Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Vocês lembram do vídeo passado que eu contei pra vocês sobre uma experiência espiritual que eu tive com Deus e que eu cheguei quase ao céu e quando eu senti que eu ia entrar no céu, uma voz bradou: "Filha, eu sou contigo"? Então, essa experiência me lembra muito de uma época que eu tinha 10 anos de idade, que a minha mãe na fé, irmã Luna, me contava das experiências dela com Deus, que ela tinha muitas experiências com Deus e eu ficava assim, amando as experiências que ela tinha. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da experiência que ela teve aqui, né? O pouco que eu me lembro, pois eu era muito jovem, mas o que era muito importante ficou gravado na minha mente. Eu vou contar pra vocês. E eu lembro muito da minha mãe na fé, né, irmã Luna, que ela me contou que teve essa experiência também, né? Eu amava ouvir as experiências dela, eu passava horas e horas, eu saía de casa e passava horas e horas sentada para ouvir ela contar as experiências que ela teve com Deus. E ela me contou que uma certa vez ela estava orando de joelho e de repente ela saiu de dentro dela, subiu, ela foi até o telhado, ela olhou o corpo dela. Assim como eu, ela teve medo de ser levada para a morte, né? Ela está morrendo. E aí Deus devolveu novamente ela para dentro do corpo quando ela sentiu que era uma experiência. Ela saiu de dentro do corpo dela e foi levada numa velocidade também assim como a que eu tive. E só que diferente de mim, ela entrou no céu, né? Ela entrou no céu e ela disse que chegou em um campo muito aberto. Ela chegou num campo muito aberto e nesse campo tinha muitas flores como lírios, todas de uma só cor. E ela dizia que elas balançavam como se elas estivessem louvando e saía como se fosse louvor, sabe? Uma atmosfera de louvor daquelas plantas, daquelas flores e elas balançavam. De repente veio um anjo, gente, essa experiência da minha mãe na fé. E eu sempre dizia pra ela, eu criança com 10 anos de idade, eu dizia: "Irmã Luna, eu quero ter essa experiência, um dia eu quero ter essa experiência, eu quero que Deus faça isso comigo também". Eu sempre dizia, todas as experiências espirituais que ela tinha, que ela me contava, eu ficava, eu quero também uma pra mim, sabe? Eu ficava imaginando eu tendo essas experiências. E eu nunca imaginei na minha vida que efetivamente Deus me daria experiências espirituais com ele. A oração de criança é muito forte, tem muito efeito, tenho certeza. E a minha mãe na fé, ela contou que um anjo levou ela em uma galeria muito grande, em um lugar muito grande, muito lindo, tudo muito branquinho, os anjos com as vestes até o pé, com a cinta na cintura, e de repente chegou um homem muito bonito, alto, com as vestes brancas até o pé e um cinto de ouro, era Jesus, e ele mostrava os anjos dobrando, né, ali como se fossem lençóis brancos e colocando em várias prateleiras. E ele conversou muito com ela, eu era muito criança, eu não lembro tudo, mas foi mais ou menos assim. E eu fiquei pensando, nossa, a experiência que a irmã Luna teve foi muito parecida com a experiência que eu tive. E, gente, é isso, espero que vocês tenham sido edificados.